E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? A aula de hoje a gente vai falar sobre os resíduos sólidos e as transformações dos materiais, beleza? Então, para a gente iniciar a nossa aula, nós vamos falar dos resíduos, né? Que no caso seria os resíduos sólidos, né? Os denominados lixo. Então, define-se como um resíduo sólido tudo aquilo que normalmente é chamado de lixo. Um exemplo, a nossa garrafa PET, que nós jogamos fora, o saco plástico, que nós jogamos com o lixo dentro, né? Uma latinha de refrigerante amassada. Esses são resíduos sólidos que podem ser denominados como lixo. Portanto, o lixo ele vai ser qualquer matéria sólida ou semissólida produzida pelo homem, beleza? Quando o lixo ele é destinado de maneira incorreta e ele fica a céu aberto, como nos lixões, por exemplo, os problemas ocorrem, né? Problemas sanitários e ambientais. Como problemas sanitários, nós podemos observar o seguinte: quando se joga muito lixo em meios de ruas e às vezes acontece em uma chuva, por exemplo, esse lixo ele pode chegar a entupir alguns esgotos. Isso vai correr com que esses esgotos entupidos possam fazer com que ocorra certos alagamentos, né, na nossa cidade. E esses alagamentos podem trazer para nossas residências, por exemplo, algumas espécies de animais que não são bem-vindos, como por exemplo ratos, né, baratas, escorpiões. Algumas espécies dessas, por exemplo, podem transmitir doenças, né, como por exemplo o rato. E outra coisa, gente, o lixo, ele, ao céu aberto, no caso, ele pode sim prejudicar o meio ambiente, né? Para quem não sabe, no seu processo de decomposição do lixo, ele vai liberar um líquido chamado chorume. E esse chorume, ele vai deixar aquele solo todo onde o lixo está concentrado pobre. Então ali, boa parte dos vegetais não vão conseguir crescer por conta desse solo que vai ficar pobre, né? Porque o solo vai absorver todo esse chorume, beleza? Então, encaminhar o seu lixo para os lixões é incorreto. O correto é enviar para reciclagem e aterros sanitários. Então, gente, o certo seria sim, né, encaminhar esse lixo para algumas reciclagens, né? Na nossa cidade, por exemplo, existem algumas cooperativas, né, que recebem esse lixo ou então que passam na porta da gente coletando determinados lixos que são para reciclagem. Aterro sanitário é uma ideia boa, mas mesmo assim o aterro sanitário ele não foge de ser prejudicial, porque da mesma forma vai ocorrer a liberação de chorume, né? E toda aquela região ao redor do aterro sanitário vai ficar pobre, o solo não vai conseguir nascer nenhum vegetal, beleza? E geralmente esses aterros sanitários são bem perto de áreas rurais e essas pessoas precisam do solo para plantios, né? Às vezes elas vivem desses plantios, né? Vivem da agricultura, beleza? Então o sistema de reciclagem vai ser chamado de coleta seletiva, né? Na coleta seletiva o lixo ele é separado e ele é reciclado. Como podemos ver, né? A gente tem essas caixinhas de lixo separadas por cores diferentes, né? E cada cor vai dizer um tipo de lixo ou de material que deve ser colocado ali dentro. Por exemplo, a cor azul, ela é representada pelos papéis, né, o papelão, onde nela vai ter a presença de jornais, revistas, listas telefônicas, papel sulfito, folha de caderno, caixas em geral, cartazes e aparas de papel, né? Aí, cor verde, vidro, né? Tudo que for relacionado a vidro vai estar na cor verde. Cor amarela, os metais, todos os metais na cor amarela. O plástico vermelho, né? E também teria o marrom, só que está faltando aqui na imagem, que seria de matéria orgânica. Todo o resto de comida, ela é colocado separado nessa coleta seletiva de cor marrom. Beleza? E aqui, né, gente, eu queria mostrar essas imagens para vocês. Algumas imagens tristes e chocantes, mas é isso. Se a gente, no caso, fizer reciclagem do lixo e levar para essas cooperativas, né, a gente vai estar evitando que isso aconteça, né? Essas imagens são do oceano, vocês podem ver que está bem poluído e, principalmente, traz, né, prejuízos diretamente para as espécies que ali vivem, né? Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma foca, né, praticamente enforcada com uma corda, né? A outra está nadando no lixo praticamente e é isso que acontece, né? Muitos pássaros que morrem, né, na beira do mar quando eles entram em decomposição, o estômago deles estão repleto de plástico. Ocorre também em algumas tartarugas marinhas, né?
Então, saibam que todo esgoto, como naquele filme de Nemo, vai dar no mar. No filme de Nemo, o peixe lá diz que todo esgoto vai dar no mar, e é verdade. A maioria dos esgotos vão dar no mar, né? Tem uma parte na cidade de João Pessoa, ali do Cabo Branco, que é proibido tomar banho de mar lá, porque alguns esgotos de alguns prédios que ficam na beira do mar, eles desaguam dentro do mar, beleza? Então, vamos falar agora das transformações, no caso, das matérias, né? Transformação das matérias. Então, ao nosso redor e a todo instante ocorrem várias mudanças com a matéria, seja pela ação de fenômenos naturais, como, por exemplo, o derretimento das calotas polares, como vocês podem ver na imagem aqui ao lado, ou seja pela ação física de como rasgar um papel, ou pelo contato com substâncias que possibilitam reações químicas, como exemplo, a ferrugem de pregos, beleza? Então essas reações estão acontecendo a todo momento, certo? Como vocês podem ver, se eu rasgar um papel, vai ser uma reação também, vai ser uma transformação, como podemos dizer. Se eu colocar um prego ali, esse prego se molhar na chuva, ele vai enferrujar. É uma reação também, beleza? Ele vai ter uma transformação, a sua substância vai criar outra substância. Isso aí, e essas reações, elas vão poder ser divididas em reações físicas ou transformações físicas, ou reações químicas ou transformações químicas, beleza? Então, as transformações físicas, no caso, ao rasgar um papel, a gente vai poder ver que não há alteração na composição química do papel, pois a substância presente na constituição do papel permanece a mesma. Então, estou aqui com uma folhinha de papel. Se eu rasgo essa folha de papel, ela não altera a sua composição, ele continua sendo papel. Se eu rasgo em mais 4 pedaços, vai continuar sendo o papel. Não altera. Se eu amasso o papel, continua sendo papel, né? A substância que constitui o papel, galera, ela não muda. Ela não muda, ela não cria uma nova substância. Então a gente diz que isso é uma transformação física. Por quê? Porque não há alteração na composição química do papel, pois a substância presente na constituição do papel permanece a mesma. Ela não alterou, não criou uma nova substância. É a mesma coisa se eu amassar uma lata de refrigerante. Eu posso amassar bem muito ela, deixar ela bem amassada, mas ela vai continuar com a mesma composição com que ela foi criada, beleza? Não vai ter alteração no material. Se quebrar um copo de vidro ou um prato, por exemplo, os cacos de vidros, no caso, vão ter a mesma composição química do vidro. Eles não mudam. Então, isso é uma transformação física. O prato quebrou em vários pedaços, beleza, mas não alterou a matéria, continua sendo vidro. Mesmo que você pegue o menor pedaço de vidro que tiver, vai continuar sendo vidro. Não se formou uma nova substância, né, através da queda e da quebra desse prato. Beleza? Então, quando somente a aparência, no caso, ela é modificada, dizemos que é uma transformação física. Eu tinha aqui o papel completo e eu rasguei. A aparência dele foi modificada. Eu estou aqui com um pedaço de papel e eu amassei esse pedaço de papel. A aparência foi modificada. Então, isso é uma transformação física, beleza? Então, esse tipo de transformação ele pode ocorrer também, né, ao quebrar um vidro, pois os pedaços menores ainda continuam sendo com a mesma substância, né, presente na formação do vidro. E assim seriam as transformações físicas. Também temos mudança no estado da matéria do sólido, líquido e gasoso. Isso ocorre, por exemplo, na água, né? Então, também corresponde às transformações físicas. Exemplo, quando se resfriar a água a 0 graus Celsius, ela se torna gelo. Se eu pegar um copo de água e colocar no congelador, ele vai congelar, ele vai se tornar gelo. Mas o que vai continuar sendo água, só que em estado sólido. Não alterou a matéria, continua sendo água, só que em estado sólido. Se eu pegar a água e esquentar ela, essa água ela vai começar a evaporar, mas ela vai continuar sendo água, beleza? Ela não vai alterar sua composição, ela continua sendo água, só que evaporando. As moléculas de água que ali estavam juntinhas, né, num copo de água, por exemplo, vão começar a se soltar umas das outras e sair para o meio ambiente, mas continua sendo água, não alterou, certo? Então,
A fórmula química da água, gente, como vocês podem ver aqui no canto, ela vai ser representada por H2O. Né? A gente vai ter um hidrogênio, que é chamado de elemento químico, né? O oxigênio também é outro elemento químico. O hidrogênio ele vai ser representado pela letra H na química e o oxigênio vai ser representado pela letra O. Aí vocês perguntam, professor, e por que H2O? Vocês já devem ter visto esse símbolo do H2O, do elemento, o símbolo da água, em vários locais. Por que, gente? Porque a gente tem dois hidrogênios e um oxigênio. Nós vamos ter duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. É por isso que a gente chama de H2O, beleza? Então, são elementos químicos, né, no caso, o hidrogênio e o oxigênio. E aqui, como vocês podem ver na imagem, né, a gente tem água em estado sólido, líquido e gasoso, mas continua sendo água, ela não se modificou. Então a gente tem uma transformação física. E aí as transformações químicas. Ao contrário das transformações físicas, na química, a alteração da composição da matéria. Então vai ter a alteração nessa composição desse material. A transformação química ela é diferente nisso da física. Por exemplo, se eu colocar fogo nesse papel, eu vou estar alterando a matéria. Através da substância do papel vai se criar outra substância, beleza? Porque alterou a composição que foi criado esse papel. Então, se tem uma formação, né, de uma ou mais substâncias diferentes da original, a gente disse que ela é uma transformação química. Nessa transformação química vai se ter, né, a formação de uma ou mais substâncias através da substância original. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, a queima do papel é um exemplo, né, de matéria inicial se transformando em algo diferente. Como vocês podem ver aí na imagem, ocorreu a queima do papel, e aqui ficou as cinzas. Então, alterou a matéria nesse caso. Então, na transformação química, a gente diz que vai se ter a alteração da matéria, que é ao contrário da transformação física. Aqui eu coloquei fogo no papel, um exemplo nessa foto, e o papel virou cinzas. Então, através da composição que foi criado o papel, gerou outra substância. Então, quando a substância presente no estado inicial são transformadas em uma substância diferente, nós temos uma transformação química ou uma reação química. Então, a substância inicial é transformada em um ou mais substâncias. Isso acontece também, essa transformação química, nos pregos, quando eles começam a enferrujar. Ali, através de uma substância, se criou outra, que seria a ferrugem, beleza? Então, para entender como podemos utilizar, nós temos o seguinte esquema. Nós vamos ter o reagente e os produtos. O reagente vai ser as substâncias iniciais e o produto vai ser o final da substância, beleza? Então vamos ter um exemplo. O papel vai ser nosso reagente, certo? Quando eu colocar fogo no papel, nós vamos ter a produção de uma nova substância criada através da substância original. Então, o papel ele ficou como reagente e as cinzas do papel, que seria a nova substância, vão ser os produtos. Deu para entender? Isso ocorre também na fotossíntese, né? Que seria realizada através das plantas. É um exemplo de reação química. Então, a luz solar, a luz que vem do sol, que vai iluminar a planta, e a água que ela suga do solo, vai ser os reagentes. E o produto final vai ser a glicose, porque na fotossíntese é produzido glicose, que é o alimento das plantas. Então, nós temos como reagente o sol, né? E a água que a planta capta do solo. E aí, esses são os reagentes. E como produto, nós vamos ter o alimento da planta, que é a glicose. Beleza? E em algumas situações, vai ser difícil observar essas alterações, galera, nas propriedades das substâncias originais. E nessas situações, é necessário a análise laboratorial, para confirmar que houve uma reação. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de algumas substâncias que a gente não consegue observar essa reação química, mas que ocorre uma reação química, beleza? E nesses casos a gente precisa até de um microscópio para identificar. Bora lá. Um exemplo seria o ovo estragado. O ovo estragado ele vai gerar aquele odor, né? Ele vai gerar odor e às vezes gera até uma cor diferente.
Então, nesse caso, seria uma reação química também, né? Ele ficou podre. A liberação de gás. A liberação de gás seria como um exemplo que eu fiz naquele experimento da gente, né? Onde eu coloquei um comprimido sorrisal e esse comprimido ele começa a liberar gás, né? Então isso também se caracterizava como uma reação química. A liberação de luz e calor. Essa liberação de luz e calor seria um exemplo dos fogos, aqueles fogos de artifício que brilham no céu. Nesses fogos é liberado uma luz e um calor. E nesses fogos existe uma composição química que vai gerar cores diferentes nele. Isso também seria uma reação química. Outra coisa, gente, quando você faz um bolo em casa, observem quando a mãe de vocês ou o pai for fazer um bolo, vocês vão ver que eles vão usar vários produtos. Os produtos vão ser os reagentes. E quando esse bolo for para o forno, a temperatura vai aumentar e vai acontecer uma reação química ou uma transformação química. E aí, como resultado, o nosso produto vai ser o bolo, onde a gente vai ter um gosto, a gente vai sentir o cheiro e, dependendo, a gente vai sentir, vai tocar no bolo e vai sentir como ele é, o quanto ele é macio, por exemplo. Então, aí, através de reagentes, né, a gente teve o produto que é o bolo. E isso é uma transformação química, através de vários reagentes, de várias substâncias originais, né, a gente teve a produção de outra substância, né? Através da farinha de trigo, do ovo, da margarina, do açúcar, a gente teve o bolo, né, que é outra substância. Então isso é uma reação química. Bora lá. Transformação física, papel amassado, papel rasgado, né? Derretimento das geleiras, por exemplo. Colocar água no congelador, a água vai entrar em estado sólido, vai se tornar gelo. Isso é uma transformação física, não vai ter alteração da matéria. Se eu coloco água no congelador e ela vira pedra de gelo, continua sendo água, só que em estado sólido, beleza? A transformação química vai ter alteração da matéria. Se eu colocar fogo nesse papel, através da composição, né, do material que foi criado esse papel, vai gerar uma nova substância, vai gerar cinzas do papel. Então se criou uma nova substância. Se eu colocar o prego lá na chuva, ele vai se molhar e vai criar ferrugem. Através de uma substância que criou uma nova, que seria a ferrugem. Então vai ter alteração da matéria. Beleza? Então, essa aula vai continuar com o experimento que eu vou fazer para vocês. Não saiam daí. Valeu, galera! Estamos aqui com o nosso experimento, né? Como eu falei no fim da aula que eu ia realizar. Bem, esse experimento vai ser uma reação química ou uma transformação química. Para realizar esse experimento, a gente vai precisar de vinagre, bicarbonato de sódio e uma garrafa, seja ela de detergente ou de água. Certo? E também de um balão ou uma bola de açúcar, como vocês preferirem chamar. De início, nós vamos colocar uma colher de bicarbonato de sódio dentro do balão. Eu já coloquei, né? O balão ele já está com bicarbonato de sódio. E vamos colocar 4 colheres de chá de vinagre dentro da garrafa, né? De detergente, nesse caso. E agora, eu vou colocar esse balão aqui na ponta da garrafa de detergente. Deixar ele bem preso. Aí. Opa. Perfeito, pronto. Então, lembre-se o que a gente falou na nossa aula. Para acontecer uma reação química, vai se formar uma substância nova através da substância original. Foi isso que a gente falou, beleza? Então, nessa reação química, vai ter alteração da matéria, beleza? Então, bora lá. Agora eu vou virar o bicarbonato dentro do vinagre e vocês vão ver o que vai acontecer. Nesse momento está ocorrendo uma reação química. Ao bicarbonato entrar em contato com o vinagre, vai liberar o gás carbônico, ou CO2. Então, através de 2 reagentes, se formou um produto. E esse produto foi o gás carbônico. E esse gás carbônico, no caso,
seria o nosso produto final. Então, essa seria uma reação química ou uma transformação química. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima